Olá, o Papa Francisco encerrou o Sínodo dos Jovens em clima de festa. E confira também quais foram os temas mais debatidos durante esse encontro no Vaticano. Tudo isso e muito mais agora no Século News, edição especial. E foi em clima de festa que o Papa Francisco celebrou a missa de encerramento do Sínodo do Vaticano. Olha só. A missa de encerramento do Sínodo começou com uma procissão incluindo os jovens auditores que participaram da Assembleia de 3 semanas. O Papa entrou com o cajado de madeira que os jovens italianos deram a ele em agosto, em uma enorme reunião no Circus Maximus. Em sua homilia, o Papa Francisco pediu perdão, porque muitas vezes os adultos não levam os jovens a sério. Eu gostaria de dizer aos jovens, em nome de nós, adultos, perdoa-nos, se não os escutamos com frequência. Se ao invés de abrir o coração, nós enchemos seus ouvidos. O Papa Francisco disse que, além de ouvir um cristão, deve dar ajuda concreta, não apenas teórica. Ele também alertou contra o extremo de reduzir a fé a um ativismo social. Quando a fé se concentra puramente em formulações doutrinárias, arrisca-se a falar apenas com a cabeça, sem tocar o coração. Em vez disso, quando se concentra apenas em fazer, há o risco de se reduzir a atividades sociais. Fé, ao contrário, é vida. Não podemos ser nem doutrinários nem ativistas. O Papa disse que quando se trata de dar ajuda ou falar sobre Deus, é preciso levar em conta outro perigo, o de pregar as próprias ideias e não as de Cristo. Quantas vezes, em vez de dar esta mensagem libertadora de salvação, nós carregamos a nós mesmos, nossas receitas, nossos rótulos na igreja? Quantas vezes, em vez de tornar nossas palavras as palavras do Senhor, nós passamos nossas ideias através de Sua palavra? Quantas vezes as pessoas sentiram a pressão de nossas instituições mais do que a presença amigável de Jesus? O Papa fechou o sínodo lançando uma mensagem missionária. Ele pediu aos jovens e a toda a igreja que seguissem o seguinte esquema: escutar, dar ajuda concreta e pregar a Cristo, não a si mesmo. O Papa Francisco enfatizou a necessidade de estar perto do próximo porque ajuda a pessoa a permanecer alinhada com Cristo e a testemunhar com sua própria vida. A fé, ele disse, é um encontro, não uma teoria. Ainda no encerramento do Sínodo dos Jovens, um dos principais assuntos debatidos foi a vocação. Os participantes ouviram várias histórias, entre elas a do cardeal filipino Luiz Antônio Tagle. Luiz Antônio Tagle é um dos mais jovens cardeais participantes do Sínodo sobre Juventude e Vocação. Ele tem 61 anos e diz que começou a ler revistas científicas com apenas 13 anos, esperando um dia se tornar médico. Nunca pensou em entrar para o seminário, mas seu pároco o ajudou a descobrir sua vocação de maneira curiosa. Ele disse: "Você quer fazer um exame de bolsa de estudos na Universidade Jesuíta?" Ele já disse: "Se você passar no exame, pode ir para a Faculdade de Medicina gratuitamente." Eu disse sim. Sim, esse é o meu sonho. E eu fui lá. Foi um exame de admissão no seminário. Eu precisava de um pouco de brincadeira. Eles me enganaram. No começo ele não entendeu por que eles haviam feito isso. Por causa disso, ele ficou muito bravo com as pessoas da sua paróquia. Eu estava com muita raiva. Mas agora eu entendo, padre. Eu disse: "Por que você fez isso comigo?" Ele disse: "Eu só quero abrir sua mente. Você não considerou outras possibilidades." A partir de então, o cardeal Tagle começou a olhar ao redor e ver que outras oportunidades poderiam estar por aí. Esse entendimento fez com que ele reconhecesse seus amigos e as experiências que a igreja tinha a oferecer. Os ensinamentos eram muito bons, mas o que realmente afetou uma pessoa jovem como eu a fazer esse discernimento de que minha vida seria para o serviço da igreja não foi apenas o aprendizado, não foi apenas uma ideia, mas a bela experiência de ter conhecido pessoas que devotaram ou até mesmo desperdiçaram suas vidas por Jesus. E meu coração ficou realmente impressionado. O cardeal Tagle diz que ainda se lembra do sentimento de amizade e humanidade presente em sua comunidade. Ele é grato por aqueles ao seu redor que foram capazes de pensar no futuro e ajudá-lo a ampliar seus horizontes.
Eles o ajudaram a tomar uma das decisões mais importantes de sua vida. O arcebispo de Sydney, na Austrália, é um dos que participaram do Sínodo da Juventude. Ele defendeu uma aproximação maior entre a igreja e os jovens. O arcebispo de Sydney se dirigiu a Roma para participar do Sínodo sobre os jovens e o discernimento vocacional. Em preparação para esse evento e ao recordar o seu papel no planejamento da Jornada Mundial da Juventude da Austrália em 2008, ele escreveu este livro, Meu Querido Amigo Jovem, Cartas sobre Juventude, Fé e o Futuro. Ele é composto de 40 cartas aos jovens, abordando algumas das suas perguntas mais comuns. Os jovens vieram até mim com muitos tópicos diferentes, e esse é o tipo de resposta que dei. Algumas delas são muito particulares, tópicos pessoais, que as pessoas criaram comigo, e outras são apenas questões mais gerais. Essas questões incluem como lidar com dificuldades como depressão e ansiedade, mas também como sonhar alto e não desanimar com o mundo. Nossa era tem alguns desafios muito particulares para os jovens. Você pensa na crise dos abusos sexuais dentro da igreja, que prejudicou tantos jovens e prejudicou a nossa credibilidade como igreja. Você pensa na secularização da sociedade, que leva muitos a ficarem desorientados sobre o que acreditar e em quem confiar. Você pensa nas tecnologias digitais, pensa na migração em massa de jovens em certas partes do mundo. Com todas essas questões, o arcebispo Fisher diz que agora os bispos devem parar, ouvir e falar sobre as preocupações que os jovens têm, especialmente em seu país natal, a Austrália. Eu diria aos jovens, se nós, como igreja, os decepcionarmos de alguma forma, sinto muito por isso. Não desista de Cristo, porque alguns de nós te desapontaram. Há muito mais em Cristo e na igreja do que isso. No final, tudo o que somos é Jesus Cristo. Isso é o que nós oferecemos a você. No nosso melhor, é isso que oferecemos a você. No entanto, nós falhamos como indivíduos ou como líderes, e Cristo nunca falha com você. O sínodo termina com uma carta aos jovens, bem como um documento final. Até agora, o conteúdo não foi finalizado. No entanto, como o arcebispo Fisher, todos os bispos presentes estão compartilhando suas histórias e esperando levar para casa uma nova era para os jovens dentro de suas paróquias. Com a intenção de aproximação e de ouvi-los, o Papa Francisco se encontrou com jovens e também com idosos durante o sínodo. Este grande aplauso de jovens e idosos recebeu o Papa Francisco durante uma reunião muito especial. O Papa queria ouvir jovens e idosos. No entanto, nessa reunião ele também queria que eles se ouvissem. Primeiro, os jovens queriam saber como alcançar a felicidade em uma sociedade onde tudo parece falso. O Papa Francisco recomendou-lhes que assumissem riscos na vida e seguissem o caminho do serviço aos outros. Então, este casal de avós pediu conselhos para transmitir a fé de forma eficaz às novas gerações. Primo é não spaventarsi, não perdere a pace. Primeiro de tudo, não tenha medo, não perca sua paz. Sempre tenha paz falando com o Senhor. Nós transmitimos a fé. E agora, fique calmo. Nunca tente convencer porque a fé não cresce, a igreja não cresce. A fé não cresce pelo proselitismo, cresce pela atração. Esta é uma frase de Bento XVI. Isso quer dizer que cresce por testemunho. Cioè per testimonianza. Fiorella, de 83 anos, professora de imigrantes e refugiados, disse ao Papa que está preocupada com a crueldade com que essas pessoas são tratadas. O Papa Francisco recordou que ele próprio é filho de imigrantes e ofereceu uma profunda reflexão sobre a situação. Accogliere il migrante è un mandato biblico. Receber o imigrante é um mandamento bíblico, porque você mesmo foi imigrante no Egito. Deixe os jovens saberem como o populismo começa. Tem havido algumas palavras duras, mas muito verdadeiras que dizem: odeio o ódio. Não podemos viver semeando ódio. O que eu faço quando vejo que o Mediterrâneo é um cemitério? Eu lhe digo a verdade. Sofro, rezo e falo. Nós não podemos aceitar este sofrimento. Não podemos dizer: alguém sofre em todos os lugares e continuar com nossas vidas. Não, isso não pode ser. Non dire ma si soffre dappertutto, ma andiamo avanti. No, questo non va.
O último a perguntar foi um convidado famoso, o cineasta Martin Scorsese. O cineasta queria saber como lidar com o problema do mal no mundo. O Papa ofereceu-lhe esta fórmula. La vicinanza. La vicinanza fa dei miracoli. Proximidade faz milagres como a não violência, a delicadeza, a ternura. Essas virtudes humanas, que parecem pequenas, são capazes de transformar os conflitos mais difíceis e terríveis. Più difficili, più brutti, no? O evento parte do Sínodo da Juventude, foi realizado para apresentar o livro Compartilhando a Sabedoria do Tempo, do qual o Papa participou e que reúne histórias de vida de pessoas idosas de mais de 30 países. Um festival de cinema apresenta filmes para ajudar os jovens a lutarem contra a pobreza. O Festival de Cinema Encontrando 2400 apresentou filmes e curtas-metragens para ajudar os jovens a agir contra todo tipo de pobreza. Durante 4 dias, os participantes encontraram filmes que os ajudaram a melhorar o mundo. Além de filme, um dos eventos do festival foi uma performance em um teatro em Roma sobre o santo que inspirou o festival, São Vicente de Paulo. Fazer um show de caridade em um teatro foi um desafio lindo e interessante. É uma ideia que eu amo muito. Nós o fazemos através de palavras, através de grande literatura, através de canções e através de testemunhos, porque eu acredito que apenas testemunhas autênticas podem realmente transmitir a verdade das coisas. Uma das estrelas do festival foi o ator de Hollywood Jim Caviezel, que contou como interpretar Jesus Cristo no filme A Paixão mudou sua vida. As mulheres da banda Ginverd também estão participando. Além do autor Ron, um dos mais famosos da Itália. Acredito que a beleza realmente muda as coisas e continua a mudar o mundo. A música muda o mundo o tempo todo. Uma palavra, um pensamento, consegue mudar o mundo. Como estão em Roma para o Sínodo da Juventude, muitos bispos e jovens também participaram do evento. Na nossa paróquia, ajudamos as pessoas necessitadas. Por exemplo, aos sábados, os desabrigados podem tomar banho e também outros projetos. De vez em quando, vou à paróquia para cuidar de crianças sem lar. Como disse João Paulo II, se a cultura não foi permeada pelo Evangelho, isso significa que esta nação ainda não foi evangelizada. E hoje dizemos que o primeiro campo de batalha é a cultura. Por exemplo, na Letônia, os teatros estão sempre cheios. É onde podemos nos engajar em diálogo com a comunidade. Quando fui pároco em 2002, fundei a Associação de São Vicente de Paulo e também começamos a trabalhar com jovens. De surpresa, o cardeal Lorenzo Baldisseri, que está ajudando o Papa no trabalho do Sínodo, cumprimentou os participantes. Eles também ouviram de Thomas Mavric, sucessor de São Vicente de Paulo, que com este festival de cinema usou a mídia de hoje para transmitir sua mensagem e espalhar sua preocupação para as pessoas necessitadas. E aqui a gente encerra o Século News edição especial de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós voltamos no próximo sábado, ao 12:30. Bom fim de semana e até lá!